Bem-vindos a mais um Papo de Psi. Eu sou a Lidiane. E eu sou a Mariana. E hoje falaremos sobre culpa. O que é a culpa? Para que serve a culpa? Por que ela faz parte da nossa vida? A culpa acaba? Tudo isso e um pouco mais no Papo de Psi. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é a culpa? A culpa, normalmente, é a distância, é o vácuo, é o espaço que existe entre uma imagem que eu tenho, ideal, e a forma que eu ajo na vida real. A culpa acontece justamente nesse espaço. O que eu queria ser, o que as pessoas acham que eu deveria ser e o que eu consigo ser. É isso, né, Lid? Sim, porque a culpa é um sentimento que ele pertence ao ser humano. A culpa, ela é fundamental para o estabelecimento da sociedade. Porque se não houvesse culpa, a gente sairia matando todo mundo. Então a culpa para a sociedade ela é fundamental justamente por isso, né? Porque ela nos diz o que é certo, o que é errado. Então também a gente já entende que a culpa ela está ligada com a moral, ela anda de mãozinha dada com a moral. E com os valores também, né, Lid? Porque assim, o que faz uma pessoa em uma determinada sociedade, em uma determinada cultura sentir culpa, pode ser diferente do que faz outra pessoa em outra cultura. Então, os valores da cultura, os valores da família, eles são fundamentais para o surgimento da culpa, às vezes valores religiosos também que influenciam. E a culpa, o grande problema da culpa, porque assim, você fala que a culpa é fundamental para o estabelecimento da sociedade, mas ao mesmo tempo ela é um problema. Por que ela é um problema? Porque a culpa nos faz manter preso, fixado no passado. E isso provoca aquele sentimento de raiva, de angústia e aquele desejo de vingança. E o que acontece também? Justamente, principalmente os valores, né, as regras das religiões, e principalmente as religiões judaico-cristãs, vão dizer que é errado. Traz muito essa ideia embutida de culpa associada ao pecado e que exige da gente uma ideia de perfeição. Então, esse é o problema, porque a culpa também traz essa ideia embutida nela da perfeição, que eu tenho que ficar buscando uma perfeição. E isso, pra gente que somos meros mortais e humanos, a gente não vai atingir essa perfeição. Então, o que seria para resolver, né, ou para solucionar um pouco dessa culpa? É a gente entender que a gente erra. Que a gente não consegue ser o 100%. Ou consegue, mas o 100% é o nosso, é de acordo com a nossa régua, com a nossa medida. E agora eu tô pensando aqui, por que a culpa nos persegue, né? Por que a culpa nos persegue? Será que a culpa nos persegue? Ou a gente que fica agarrado a ela, né? Eu acho que existem algumas reações que podem demonstrar ou desencadear a partir desse sentimento que nós estamos conversando de culpa, que é importante enfatizar que a culpa não é uma coisa racional, não tem nada a ver com a razão. Então, alguém pode perguntar, mas por que você se sente culpado por determinada situação que aconteceu há tanto tempo? Não tem lógica mais você se sentir culpado por isso. Então, é importante enfatizar que a culpa ela não é racional. E aí, onde que entra a famosa a frase, né? Freud explica mesmo. Porque Freud olha justamente lá atrás, assim, nas sociedades primitivas e traz essa questão da culpa, pra gente entender que isso é algo pertencente à nossa espécie. Pois é, e aí diante desse sentimento de culpa, que eu tenho certeza que quem tá escutando a gente, todo mundo já sentiu isso na vida, né? Inerente ao ser humano, como você está falando. Então, diante desse sentimento de culpa, podem surgir alguns comportamentos. Um deles, como eu tinha falado, a evitação. Então, eu sinto muito culpa por ter tido determinada atitude com uma pessoa
Então eu posso evitar tocar no assunto, eu posso dizer que eu não sou digna de me relacionar com essa pessoa ou de pertencer a um determinado ambiente. Parece até um pouco assim a negação da própria responsabilidade diante da culpa, quando a culpa é da pessoa, certo? Existe um outro comportamento. Aproveitando que você já está falando de responsabilidade, vamos a uma das perguntas? Ai, vamos! A dificuldade de separar culpa de autorresponsabilidade. E aí, como separar? O que é um, o que é o outro? Importante isso, porque é uma coisa que eu costumo sempre diferenciar quando me falam sobre culpa ou quando alguém está conversando comigo e eu vejo ali traços de culpa. A culpa é um sentimentozinho que vai te deixar preso, estagnado. Eu costumo usar o exemplo de que a culpa é como se você tivesse com uma pá nas suas mãos e você vai cavando um buraco em torno de si. Cavando. Quanto mais culpado você se sente, mais você cava esse buraco, mais fundo você vai chegar, mais distante da sua realidade você fica também, porque esse buraco vai se tornando um poço, dependendo do tamanho da sua culpa, né? E a responsabilidade ou a autorresponsabilização, como alguém te perguntou aí, nada mais é do que, tá bom, eu tô aqui no meio desse buraco, me remoendo de tanta culpa daquilo que eu fiz. Ok, tá bom. Larga essa pá de lado. A autorresponsabilização é você começar a pegar e cavar uma escada nesse poço, sabe? Começar a fazer buraquinhos ali para começar a sair. Então, tudo bem. Fiz uma coisa que eu me arrependo, não gostaria de fazer isso mais. O que eu posso fazer agora? Então é difícil diferenciar, não sei se foi isso que essa pessoa quis perguntar, é difícil diferenciar na hora que a emoção tá aflorada, na hora que tá tudo ali muito intenso. Mas é importante vivenciar esse sentimento da culpa também. Não é imediato que a culpa vai se transformar em autorresponsabilização e nem é para todas as pessoas. Na verdade, nem são todas as pessoas que vão conseguir ter esse movimento de autoconsciência. Esse movimento de conscientização, de saber, fiz uma coisa que não foi legal, o que eu posso fazer com isso? Então, se for pensar na diferença, a culpa te deixa preso. A responsabilização vai te fazer sair dali. Mas, para sair dali, você vai ter que se implicar. É aquela ideia, né? Eu preciso, antes de fazer alguma coisa, eu preciso reconhecer que eu tenho a culpa, que eu me sinto culpado. Porque se eu me sinto culpado, eu me arrependo. Se eu me arrependo, eu tenho condições de mudar. O arrependimento vem nesse sentido, me proporciona mudar. Perfeito. Não é a culpa que proporciona a mudança. A culpa, ela estagna, mas o arrependimento, sim. Eu acho importante diferenciar isso. O Jung, que é o teórico que norteia a nossa atuação na psicologia, né, Lídia, a minha e a sua, ele fala muito sobre culpa em um dos volumes das obras completas, que ele está falando sobre a culpa alemã, a culpa de tudo que aconteceu por conta do nazismo, e ele fala lá em determinado ponto que a culpa é, na verdade, a consciência da culpa, tomar consciência daquilo que te faz sentir mal, faz com que você consiga ampliar o seu conhecimento sobre si e transformar. Então, novamente, viemos nós aqui falar sobre transformação. A culpa bem utilizada, quando ela se transforma, ela também pode gerar outras transformações benéficas para a pessoa, ou para a família, ou para a sociedade, enfim. Porque não adianta ficar muito naquela lamentação de minha culpa, minha tão grande culpa, e não fazer nada com isso. Tá, por minha culpa, minha tão grande culpa, e agora? O que eu faço não para reverter, porque eu não acredito que seja possível, mas o que eu posso fazer com isso? Como que eu vou agir daqui para frente para que isso não se repita? Interessante você falar isso, né? De que você comentou aí alguma coisa do tipo de não poder voltar atrás. Eu gosto muito de uns vídeos que tem no YouTube daquela monja budista, monja Koen. Gosto muito porque eles não são religiosos,
são vídeos assim que fazem a gente refletir. E em um desses vídeos que ela fala sobre culpa, ela coloca assim, que a gente nunca pode voltar a ser quem a gente já foi. E de fato, a gente não pode. A gente pode pegar isso que a gente já foi, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, colocar tudo numa panela, misturar e a partir daí criar uma receita nova da gente. E pegando esse gancho, o novo também, quando vem o novo, parece que a culpa tá ali de espreita, só esperando para tomar conta. Justamente porque o novo, como a culpa está muito relacionada com essa questão dos valores, né, das regras, da moral, vem sempre ali de mãozinha dada, o novo é como se você estivesse indo contra uma regra pré-estabelecida. Seja uma regra social, seja uma regra sua, seja uma crença sua. Então, se você acredita que não, que você nasceu para sofrer, por exemplo, e quando você tenta, talvez, dar o passo da mudança, opa, vem uma certa culpa ali, porque, mas eu penso que eu nasci para sofrer e tô tentando fazer diferente? A pessoa que pensa isso, que ela nasceu para sofrer, que ela tem que pagar pelos pecados do mundo ou pelos pecados da família, é uma pessoa que está muito presa ao sentimento de culpa. Às vezes isso é dela, é um mecanismo de defesa dela. Às vezes isso é uma questão familiar, um ciclo familiar que está se repetindo e acabou tudo caindo sobre ela. Mas, de fato, é uma pessoa que está ali de braços dados com a culpa e às vezes pode ter um tipo de comportamento que a gente chama de autossabotagem, que nada mais é do que, bom, eu sou culpado de tudo, eu não mereço estar aqui, então eu não vou fazer nada para sair desse fundo do poço que eu tô. É a questão de manter-se no sofrimento que já é conhecido. É o típico... Tem gente que gosta de sofrer. Não é que gosta de sofrer, mas ele já tá, pelo menos ele tem o domínio, ele tem tanto medo, tanta culpa, que pelo menos naquele sofrimento ali ele já tem um certo conhecimento de onde ele está pisando. Mas não é que gosta de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. É complicado falar isso, né? Porque muitas pessoas que ficam se culpando escutam isso das pessoas próximas. Ah, você não muda porque você gosta de sofrer. Ah, sai dessa. Mas às vezes a pessoa não tem energia para sair daquilo sozinha e aí ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de ajuda profissional, ela vai precisar de apoio familiar, porque quem entra nesse movimento de autossabotagem não tá aí porque quer estar. Tá aí porque é a única coisa que consegue fazer. Aquela questão da autossobrevivência. Às vezes a forma que ela aprendeu para sobreviver foi justamente tomando esse caminho da culpa, do sofrimento, da autossabotagem, né? Que são formas disfuncionais, não saudáveis de realizar a vida. Existem formas mais equilibradas. Pois é. E aí eu chego a pensar em duas situações aqui. Uma é a pessoa que está nesse ciclo de autossabotagem, porque precisa que os outros vejam o quanto ela sofre, o quanto a vida dela é péssima, e aí acaba muito fixada num papel de vítima. E outra, que é aquela pessoa que tem uma imagem de que ela tem que ser a salvadora de tudo e de que tem que carregar tudo e todos. Sabe o que eu pensei quando eu tava pensando nesse podcast de hoje? Naqueles mocinhos de filme que falam assim, não, eu assumo a culpa não é dessa pessoa, é minha. Sabe, quando tem uma situação, um conflito, e aí o mocinho ou a mocinha assume a culpa pelo outro. Então, isso acaba dando uma conotação de que, olha lá, quem assume a culpa, então, é bonzinho, ele carrega o peso dos outros. Então, deixa eu ser esse bonzinho também. Eu penso nessas duas imagens. O que você acha disso, Lid? E ser bonzinho não significa ser bondoso. São duas coisas diferentes. Porque ser bonzinho é você ceder demais
é você não ter limite. É você não ter limite com você e não colocar esse limite para o outro. Ser bondoso é exercer a bondade. Então são duas coisas que precisam ficar esclarecidas. Porque tem realmente essa ideia de que se eu for bonzinho, então eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa benevolente, uma pessoa agradável, uma pessoa que tem sempre as outras pessoas por perto. E na verdade, se eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa que não tem limites. Eu sou uma pessoa que cede. Eu sou uma pessoa que não dá conta de dizer não para o outro porque não consegue lidar com esse sofrimento de desagradar os outros. E aí o sentimento de desagradar os outros pode gerar outro, que é a culpa. Aí voltamos a ela. Voltamos à culpa, né? Não quero desagradar, porque quando eu desagrado a outra pessoa, eu me sinto culpada e eu não suporto essa culpa. Que papel será que a culpa tem aí, né? Pra essa pessoa? O que é a culpa? Qual que é o fundamento, né? Qual que é a fundamentação da culpa na sua vida? E aí é uma pergunta para quem está nos ouvindo se fazer, se for essa pessoa que se sente muito culpada. Qual que é o sentido da culpa na sua vida? Para onde ela te leva? Qual que é a razão? Ou onde ela te deixa, né? Sim. Pode ser aonde. Ou talvez já está paralisado, mas tem sempre uma necessidade por trás de um movimento, né? Então, por isso essa questão, para onde? Aonde você quer chegar com essa culpa? Se a gente for pensar onde quer chegar, Lid, lugar nenhum, porque a culpa não leva a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é um movimento de responsabilização sobre as suas ações, ou também de deixar para outras pessoas, atribuir responsabilidade para outras pessoas, responsabilidades que não são suas. Naquele caso, quando alguém carrega uma culpa que não é tua. Olhando assim, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, no sentido de que ela não leva realmente para lugar nenhum, mas eu acredito que ela te leva para lugares menores, talvez. Não, eu acredito assim, que a gente talvez tenha um caminho maior e a culpa nos faz pegar atalhos e chegar a lugares não tão bonitos assim. Porque se a gente pensar que às vezes tem algum ganho atrás de se sentir culpada, atrás de se permanecer nessa autossabotagem, então de alguma forma ela está levando para algum lugar. Só que poderia ser um lugar um pouco mais saudável. Eu não gosto de usar a palavra melhor, porque eu não acredito que seja essa palavra. O que é melhor para um não é melhor para o outro, né? Não é a palavra que representa o que eu quero expressar. Mas é algo nesse sentido, de que haveria mais possibilidades e talvez com a culpa eu estou me bloqueando, permanecendo em lugares pequenos. A culpa limita. É um sentimento, como eu disse no começo, que aprisiona. Então, é interessante quando eu falo essa história do aprisionar, que eu penso num outro exemplo. Quando a pessoa coloca que a culpa dos problemas dela é uma outra pessoa, é um terceiro, certo? Não consegue enxergar nela. Sempre é o fulano, o marido, o professor, às vezes até vamos chegar em questões mais amplas, até o país, o governo. Não que não tenham, cada um não tem a sua responsabilidade, tem. Mas quando se coloca sempre no outro, dar muito poder para outra pessoa sobre a sua vida. Então o outro acaba sendo o carcereiro que te prende. Mas será que esse carcereiro não tá com a cara do outro, mas não é você mesmo que tá se prendendo nessa culpa? Porque o outro tá lá, vivendo a vida dele. Você que tá aí falando que ele tá sendo culpado pela sua vida. Pela sua vida não, pelos seus problemas. E aí vamos a outra perguntinha. E como e quando a culpa termina? Interessante, né, essa pergunta. Como e quando a pergunta termina? Olha, eu quero que essa pergunta termine. Foi um ato falho. Gente, quando a culpa termina,
Acho interessante, porque é diferente de perguntar quando a culpa começa, certo? A gente não sabe quando a culpa começa. A gente pode ficar hipotetizando, mas enfim. Quando ela termina? Não sei, depende de cada um, né? Como termina, cada um tem a sua estratégia. Mas eu acho que o fato de ficar se agarrando à culpa, seja por qual motivo for, vai fazer ela crescer. É como um monstro, sabe? Imagina que existe um monstro como aqueles que as crianças acreditam, debaixo da cama. E aí toda noite você leva o seu pensamento, deita na cama e fica se culpando, se martirizando por tudo que você fez, por tudo que você não fez, porque a culpa também é isso, arrependimento daquilo que não foi feito. Então você vai lá, deita na cama e fica alimentando esses pensamentos. Quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais esse monstro da culpa que mora debaixo da sua cama vai crescendo. Cresce, cresce, cresce. Uma hora ele vai deitar do seu lado na cama, vai começar a puxar a sua coberta, vai te descobrir durante a noite, vai te fazer acordar. Esse monstro da culpa, ele não se alimenta sozinho, a gente alimenta. Então existem alguns caminhos. Um deles é evitar os pensamentos de culpa pela responsabilização e pensar o que eu posso fazer com isso tudo agora, como eu posso fazer com isso, como eu posso fazer para lidar com isso no meu presente, porque a culpa leva muito para o passado. E o passado, infelizmente, não inventaram uma máquina ainda que faz a gente voltar lá. Pelo menos a gente desconhece. Então a gente só pode mudar as coisas daqui para frente. Então a culpa te leva lá para trás. E lá atrás não dá para mudar nada. Completando isso que você disse, tem um filme, e é de suspense, mais voltado pro terror, tá? Então quem não gosta de terror, não assista. Chama de Babadook. E fala exatamente isso que você disse. Mesmo, eu não assisti, porque eu não gosto, tenho medo. Nós alimentamos os nossos monstros. E é exatamente isso. Nós criamos a culpa. Criamos de forma consciente? Não. Mas nós criamos, nós alimentamos, nós nutrimos essa culpa. Então, como você disse, como e quando ela termina, depende de cada caso. A gente sabe sim que é possível modificar, ressignificar essa culpa e esse passado. Agora, quanto tempo, quando, uma data específica, uma data limite, não temos. Depende de cada um e do poder de ação e ressignificação de cada um, né? Aquela história de você ficar cavando um buraco em torno de você. Então, quem está cavando o buraco? Então, quem é capaz de poder parar de cavar o buraco? Afinal, né? Por que ela faz parte da nossa vida? Por que a culpa faz parte dos nossos dias? Para uns mais, para outros menos. Mas o fato também da gente ressignificar, de modificar algumas culpas, não nos isenta de ter novas culpas. Sim. Mas acho interessante quando você coloca isso, Lídia. Eu vou falar isso assim de um modo mais raso, porque eu não vou conseguir me aprofundar. Acho que quem quiser pode buscar saber um pouco mais sobre isso. Enquanto a gente estava conversando sobre a culpa, uma pessoa veio falar para mim, comentar comigo, que já ouviu falar que na cultura oriental, eles não é que não sentem culpa, eles são ensinados a não sentirem a culpa, a não trabalhar isso com eles. Até onde isso é, de fato, eu não sei te dizer, mas acho interessante pensar, será que a culpa também não é algo criado, algo... É um valor também, não que a culpa seja um valor, mas é algo alimentado também pelo meio que a gente vive. Sim, é exatamente. A nossa cultura ocidental, muito baseada nas religiões, e a gente tem que olhar para as religiões. Isso. Não estamos aqui julgando, né, ou criticando nenhuma religião, mas a gente precisa ter esse olhar mais histórico, mais amplo, menos emotivo para a situação. As religiões judaico-cristãs traz muito isso, dessa questão da culpa, dessa questão do pecado.
e como uma noção de tentativa de controle social mesmo, que era necessária e às vezes ainda a gente vê esses ecos nos dias atuais. Porque, e aí a gente volta também um pouquinho para essa questão da culpa como fundamental da sociedade, porque assim, se antigamente, né, a sociedade primitiva estava ali muito baseado nos instintos, na caça e etc e tal, precisava de alguma forma algo que pudesse controlar esses instintos. Aonde vem essa questão das religiões trazendo um pouco disso na tentativa de controlar e dominar esses instintos para que a gente pudesse viver em sociedade. Ok, aprendemos a viver em sociedade. Só que agora também, como a vida é dinâmica, isso precisa modificar. Então a gente precisa de um novo olhar, de sair um pouco dessa ideia de que é pecado, que os instintos têm que ser banidos. E a gente tem que integrar, né? E é difícil integrar isso quando nos foi ensinado que tudo aquilo que faz sentir culpa é ruim, deve ser afastado, deve ser negado. Então aí a gente vem num ponto que a psicologia analítica fala muito, que é ir de encontro com aquele lado nosso que a gente não gosta muito, aquele lado que a gente chama de sombra. Então, tudo aquilo que faz a gente sentir culpa mora lá na casa da sombra. Esse lado que a gente não gosta muito de visitar, que a gente finge que não é com a gente. Imagina, não sou eu, é outra pessoa que é assim. Então a culpa, ela vem abrir uma porta dessa casa da sombra. E cabe a nós entrarmos nesse lugar, visitarmos esse lugar, tirarmos de lá o que é importante, ou irmos lá, fingir que a gente não viu nada e voltar para nossa vida normal, só que os fantasmas vão vir assombrar. Uma frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Precisa de mais alguma coisa? Não é fácil. A gente conversando assim, nós duas e quem tá aí em casa escutando a gente, pode achar que é muito fácil esse caminho do autoconhecimento. Não é, mas é importante. E a pergunta lá, voltando à pergunta que a pessoa fez da culpa, acho que é importante olhar para essa culpa antes de querer acabar com ela. Porque até mesmo porque essa questão do querer acabar, a gente cai nessa ideia que a gente está falando da culpa como pecado. Agora, se eu vejo essa culpa e se eu entendo que realmente, em alguns momentos, eu fiz algo que me torna culpado e eu aceito isso, acolho isso, que não é algo fácil, aí a gente vai para esse outro caminho, que é esse caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento não é para a gente ficar sentado fazendo meditação e entrar no nível de nirvana. E falamos juntas. O autoconhecimento é justamente para que eu deixe de projetar as minhas intenções, o meu mundo interno nas outras pessoas e, consequentemente, na sociedade. Porque a gente volta nessa ideia de que a gente faz parte da sociedade e a sociedade faz parte da gente, não está separado. E aí eu acho importante, quando você coloca isso, que o Jung também fala de uma culpa coletiva. Aqui nós estamos falando basicamente de culpas individuais, a culpa que a Lidiane sente, a culpa que a Mariana sente, mas existem algumas culpas coletivas. Ele fala isso muito voltado no contexto lá da Alemanha nazista, de toda a carga pesada que deixou em toda uma nação, não só na nação alemã, mas toda a Europa ficou atingida com isso. Na verdade, assim, não que toda a Europa ficou, não foi só a Europa que foi atingida. O que eu quero dizer é a carga de culpa que ficou em cima desse povo. E aí ele traz um exemplo, Jung traz um exemplo, por exemplo, assim, aconteceu uma coisa com uma pessoa, e aí outra que é da família acaba carregando a culpa que não é dela. Por exemplo, o tio da Lidiane cometeu um crime, e aí toda vez que vão falar da Lidiane, fala lá, a Lidiane
É aquela lá, daquele cara lá que cometeu um crime, então a Lidiane também é criminosa. Então existem cargas de culpa que não são só do indivíduo, que acabam caindo sobre ele, mas que ele precisa aprender, na verdade, a se libertar com outro movimento, que não é um movimento de responsabilização, e sim um movimento de pegar a batata quente e falar que, ó, não é meu, é teu, toma. Aproveitando, já vamos introduzir o tema do nosso próximo episódio, que é a ovelha negra na família. A ovelha negra, que é aquela pessoa que muitas vezes carrega a culpa da família nas costas, mas é uma pessoa que vem transgredir as regras da família. Vamos deixar para conversar isso na próxima, então, no nosso próximo episódio, que vai ser sobre a ovelha negra da família. Exatamente, vamos deixar para o próximo. E é você que escutou a gente até aqui, muito obrigada. Continuem mandando as suas perguntas e as sugestões, porque elas são muito importantes para que a gente vá construindo o podcast de modo que fique interessante para vocês que estão escutando aí também, porque se depender da gente, a gente fala e não tem fim. Então, continuem mandando perguntas, sugestões, escutando a gente, seguindo nas principais plataformas de audição. Vocês podem encontrar o link para escutar o podcast no meu Instagram, que é @marianaalvespc, e no Instagram da Lid, que é @lidianegouveia_psicóloga. Então é isso, muito obrigada, até o próximo episódio, um beijo. Então é isso, muito obrigada pela presença de todos, nos vemos quarta-feira que vem para falar sobre a ovelha negra da família. Um grande abraço e até mais! Um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lid é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.